Senhoras e senhores, vamos dar início, então, à segunda etapa da nossa atividade de hoje. Eu gostaria de lembrá-los que os certificados de participação neste evento serão enviados por meio eletrônico a cada um dos inscritos, ok? Antes de passarmos a palavra à senhora Carmen Zanotto, deputada federal, que vai falar sobre evolução no orçamento da saúde pública na União, evolução do orçamento da saúde na União, a gente gostaria de fazer um informe. Aproveitamos a oportunidade para divulgar que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, juntamente com outros tribunais de contas do Brasil, participa de levantamento sobre a governança e a gestão da saúde pública em órgãos e entidades estaduais e municipais em âmbito nacional, coordenado pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo do trabalho é obter e sistematizar informações, além de conhecer práticas e controles adotados pela alta gestão das organizações na área da saúde. Este levantamento será realizado mediante a aplicação de um questionário eletrônico de autoavaliação de controles, programada para março de 2016. O público-alvo são os representantes dos conselhos de saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, das comissões intergestores bipartite, que receberão uma senha para responder o questionário a partir de março de 2016, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União. É uma oportunidade para o município conhecer e avaliar a sua própria estrutura a partir do referencial estabelecido no questionário, identificando as fragilidades e as boas práticas para a melhoria do serviço público de saúde. O resultado da avaliação terá um indicador de saúde, o IGOV Saúde, e relatórios com resultados da pesquisa, e que permitirão aos órgãos e às entidades participantes planejarem as melhorias que considerarem mais relevantes diante de suas necessidades e de sua realidade. Atualmente, os tribunais de contas estão envolvidos no aperfeiçoamento do questionário, submetendo-o à consulta pública até o dia 4 de dezembro de 2015. O questionário pode ser obtido no site do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que é www.tce.sc.gov.br. E outras informações a respeito dessa consulta constam no folder que foi entregue aos senhores na pasta do material que vocês receberam no início. Se por um acaso alguém não recebeu esse folder, por gentileza, ali na secretaria ainda há disponível. Muito obrigada pela atenção. A próxima palestra será proferida pela senhora Carmen Zanotto, deputada federal por Santa Catarina, que já está aqui à mesa juntamente com o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, supervisor do ICOM. A deputada irá falar sobre evolução no orçamento da saúde na União. A senhora Carmen Zanotto é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Faculdade Alto Uruguai Catarinense. Posso cortar? Não, vamos mais rapidinho. Especialista em administração hospitalar pela Faculdade de São Camilo, deputada federal eleita em 2015, é presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, relatora da Comissão Especial, destinada a proferir parecer à proposta da emenda da Constituição, número 01-A de 2015. Com a palavra, então, com a autorização da deputada em resumir o rico currículo dela, passo a palavra à deputada. A senhora quer falar daqui? Obrigada. Eu quero iniciar minha saudação saudando o hoje conselheiro Dado Xerém, colega gestor da saúde, conhece e vivenciou muito daquilo que a doutora Hélida colocou aqui para nós. Em seu nome, o presidente da casa, o conselheiro Herbert, e os demais conselheiros técnicos integrantes do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em nome da Regina, eu quero saudar todos os secretários de saúde, técnicos de saúde, defensores do Sistema Único de Saúde. Em nome do prefeito Hugo, eu quero saudar todos os prefeitos e as demais autoridades que estão aqui conosco, agradecer o convite, dizer que é muito bom estarmos aqui no Tribunal de Contas do Estado tratando de um tema que é o dia a dia da gestão municipal,
é o dia a dia dos prefeitos, dos governadores, mas é o dia a dia, em especial, de quem integra a Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara Federal, porque tudo aquilo que a gente ouviu aqui da doutora Hélida, eu tive a oportunidade de uma parte dessa sua apresentação ela fazer para nós numa audiência pública da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, que tratou exatamente da judicialização das ações de saúde, em especial os medicamentos oncológicos, que é o que mais está onerando o conjunto de municípios e estados. Eu vou falar um pouquinho depois, quando eu for apresentar uma pesquisa, o porquê também que a judicialização cresce tanto. Ou melhor, já vou falar já. Quando eu propus a hoje lei dos 60 dias, a primeira proponente fui eu, quando foi anunciado o diagnóstico da cura do ex-presidente Lula. Todos nós lembramos, ele teve uma suspeita numa quinta, um diagnóstico fechado no sábado e o início do seu tratamento na segunda-feira. Quando anunciaram a cura dele do câncer, eu protocolei, em função, conselheiro Dado, de um relatório do Tribunal de Contas da União e de que aqui em Santa Catarina já tínhamos desenhado, pela portaria de 2005, a rede estadual de oncologia, mas o relatório do Tribunal de Contas da União mostrava que, em algumas regiões do país, até 1 ano e meio os pacientes esperavam para o seu primeiro procedimento no câncer. Eu apresentei um projeto, em seguida a deputada Flávia Moraes apresentou um outro, e os nossos 2 projetos foram apensados a um que veio do Senado, e o que é hoje a Lei 12.732 de 2012 é, na íntegra, um substitutivo que nós criamos, construímos juntas com o Ministério da Saúde. E no artigo 1º, parágrafo único desta lei, diz que os protocolos clínicos precisam ser revisados periodicamente. A falta de revisão de protocolos clínicos e a inclusão de novas terapêuticas e novos procedimentos no SUS faz, sim, com que os municípios, os estados e a própria União tenham, sim, um crescimento violento nas ações judiciais, porque a gente sabe, em especial, o câncer, a complexidade que ele tem, e nós, basta a gente se perguntar, se fosse comigo ou com o meu familiar, o que eu faria? Então, na lógica de que a gente tem que querer para os outros aquilo que a gente quer para a gente tem que também compreender as ações judiciais em função da falta de revisão mais periódica dos protocolos clínicos. Todos nós sabemos o que está assegurado na nossa Constituição de 88, no seu artigo 196, então estamos com 27 anos do Sistema Único de Saúde a partir da Constituição Federal. E esta mesma Constituição garante para nós a questão do financiamento, aonde assegura o financiamento da saúde de responsabilidade das 3 esferas de governo. O que esta inclusão, esse direito à saúde que a gente colocou na Constituição passou a ampliar? O dever de garantir o acesso aos serviços de saúde a todos os brasileiros. A partir daí, nós temos que garantir o quê? A integralidade das ações e serviços de saúde. E quais são as consequências? Um pouco daquilo que a gente ouviu da doutora Hélida agora de tarde. Houve a ampliação da demanda, a pressão sobre os gastos públicos e novas necessidades. Uma coisa muito importante a gente dizer para aqueles que não são do setor saúde. Por mais problemas que o setor saúde tem, ele avançou muito, gente. Basta a gente olhar para os nossos municípios e lembrar como é que era o atendimento de uma equipe de saúde no município. Eu posso dizer do meu primeiro período no município de Lages. Um médico, 4 horas, quando ficava, a cada 15 dias. É só a gente olhar a evolução. Aí a gente pode ir para média e alta complexidade, a gente pode ir para as vigilâncias em saúde. Então, nós avançamos. O avanço no Sistema Único de Saúde, a partir da nossa Constituição, gerou a necessidade de mais recursos. E eu quero dizer aos senhores prefeitos, os senhores não estão sozinhos. Essa questão de discutir a saúde como um todo, ela é do coletivo dos que defendem um Sistema Único de Saúde nos moldes que ele está na Constituição. Porque tem uma parte da sociedade, em especial alguns grupos, que não querem que o SUS funcione. Mas é, sim,
Eu nunca vi nenhum prefeito dizer que não está preocupado com saúde. Ele está preocupado com o volume que ele está gastando e, mesmo assim, ele não tem a satisfação do seu usuário com relação às políticas de saúde, às ações e serviços de saúde. Então, essa é uma preocupação. Por quê? É a preocupação da população, e aí é o desafio dos governantes, dos legisladores, dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde e das entidades, tanto as prestadoras de serviço como as entidades que pesquisam o Sistema Único de Saúde. E aqui, para a gente mostrar que aquilo que foi colocado da deficiência do orçamento nos leva a isso, gente. Esta aqui é uma pesquisa que foi repetida este ano. Mas tem uma pesquisa do Ministério da Saúde que ele queria fazer uma avaliação da qualidade do Sistema Único de Saúde. A média ficou em 5,5. Se nós estivéssemos na escola, nós estaríamos na recuperação. Quando eu digo nós, é porque eu ainda estou dentro do Sistema Único de Saúde. Só estou numa outra bancada, mas o SUS ainda é a nossa grande bandeira. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria de março deste ano e de setembro mostram praticamente os mesmos números. 85% da nossa população desaprova o Sistema Único de Saúde, 13% que aprova, 2 ou 3 não quiseram responder conforme as duas pesquisas. E o Datafolha fez a mesma pesquisa, trabalhando com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Paulista de Medicina. Olha o que a população respondeu. 93% considera os serviços públicos e privados de saúde no Brasil que eles são regulares, ruins ou péssimos. 87% dos entrevistados consideraram os serviços de maior importância. Então, muito mais que educação, que segurança, porque para alguns é o limite. 57% que o tema deve ser tratado como prioridade de governo. E quais são os nossos grandes gargalos? A questão do acesso e do tempo de espera. Nós, aqui em Santa Catarina, nunca recebi, da época que estava no município, e nem da época que estava no estado, e nem depois, quando eu saí, que nós temos, por exemplo, fila de espera para hemodiálise. Mas, país afora, tem fila de espera de hemodiálise. Tem regiões do país que ainda, mesmo após a lei dos 60 dias, o tempo de espera para o primeiro procedimento do tratamento do câncer são exatamente 12 meses. 1.500 pacientes em fila de espera. A lei só basta? Não basta, porque a gente tem a questão do subfinanciamento da saúde. O tempo de espera, apenas 2 pessoas em cada 10 das pesquisadas consideraram que foram atendidas dentro de um mês. E 29% aguarda há mais de um mês. Eu estou trazendo aqui os dados de uma questão nacional. Nós temos uma situação privilegiada, vocês não tenham dúvida do que eu estou dizendo aqui. Se nós formos comparar alguns serviços nossos, e aí eu posso comparar, inclusive, o sistema prisional brasileiro, porque eu fui da CPI do sistema prisional. Você não compara presídios daqui com presídios do Pará, por exemplo. Mas nem na menor hipótese. Não dá para comparar. Então, mas a nossa sociedade já demanda de nós que a gente consiga avançar ainda mais. Isso aqui, vocês já sabem de cor e salteado. Quanto que os nossos municípios estão colocando, em média, que deveria ser 15%? A média é 22%. Tem municípios colocando 37%. E aí vem a angústia dos prefeitos com relação aos secretários de saúde. Mas vocês gastam, 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 e a população continua exigindo. Por que vocês gastam tanto? Aquilo que foi dito aqui tem também um outro lado que eu dizia ali fora para a doutora Hélida. Quem está assumindo aquela quimioterapia, ou é o município ou é o Estado. Eu estou formulando um pedido de informação ao Ministério da Saúde para saber quantos pedidos de credenciamento tem parado. Mas tem pedidos de credenciamento de serviço de câncer há mais de um ano parado. O hospital está prestando serviço, porque o gestor municipal e o gestor estadual autorizaram a abertura daquele serviço dentro das normas que ele atendeu. A documentação foi para Brasília para o credenciamento. O credenciamento não sai. Enquanto o credenciamento não sai, esse recurso não vem para o teto do Estado ou do município. Se não vem para o teto do Estado, alguém tem que pagar aquela unidade hospitalar. Então, tem alguém pagando essa conta.
que é a unidade prestadora de serviço, o gestor municipal e o gestor estadual. E isto, gente, é só um exemplo de tudo aquilo que tem de represado para o credenciamento, porque a partir do credenciamento e da publicação da portaria, você precisa mandar o recurso correspondente. Por isso que estamos investindo, estados e municípios, em especial o conjunto de municípios, muito acima. A regulamentação da emenda 29, que era a grande expectativa dos defensores do Sistema Único de Saúde, eu estava na Câmara Federal neste momento, que nós fomos regulamentar 12 anos depois. E o que a gente queria na regulamentação da emenda 29, que a gente regulamentou a Lei 141? A gente queria ampliar a aplicação da União. Mas teve um avanço importante, gente. A gente passou a definir o que são gastos com ações e serviços públicos de saúde. Porque nós, que somos da saúde, lembramos que tinha a rua que passava na frente do posto, para alguns municípios e estados, era considerado gasto com saúde, porque facilitava o acesso das pessoas, ou a calçada, ou a alimentação do restaurante popular, e aí tinha um elenco gigantesco de ações que entravam juntos. Aqui é para os senhores terem convicção. E esses dados não é a mesma fonte que a doutora Hélida colocou. Esses dados aqui são da assessoria técnica da Câmara, dos consultores, onde eles mostram com clareza, desde 2000, a queda proporcional dos recursos da União para a saúde, o aumento dos estados, mas especialmente o aumento no conjunto dos municípios. Aqui confirma o dado dela, também outra fonte. Em 2000, o correspondente a gastos com saúde dos municípios era 29, União 59, estados 20 e municípios 21. Olha agora. 59, 42, 20, 26, 21, 31. Então, contra os números, pode até as fontes serem um pouco diferentes e, no final, ter uma divergênciazinha pequena ou outra. Mas, efetivamente, a União precisa rever. E aí, gente, de novo, e quero aqui já fazer um alerta, se alguém pensar em propor que aqui no Estado são subvenções, né? Comecem a pensar nisso. Vamos que as subvenções façam parte dos orçamentos. Quando a gente discutia hoje, emenda constitucional 86, nós discutimos uma lógica de que era assegurar o conjunto de parlamentares, independente da sua posição política partidária, independente da sua posição nas votações das matérias, paridade. Por quê? Porque o conjunto de prefeitos e estados ou unidades hospitalares tinha uma expectativa para receber a indicação daquela emenda. Mas, se você era da base, era um valor. Se você era da comissão mista do orçamento, era um pouco mais. Se você era da oposição, quem sabe? Só que daí, aqueles que já tinham anunciado, ficavam no compromisso e ficavam como caloteiro no conjunto dos municípios. Então, a gente discutiu o orçamento impositivo numa lógica de dar ao conjunto dos parlamentares, deputados e senadores o mesmo tratamento. Só que isto foi muito ruim para a saúde, porque foi incluído na emenda 86 a nova base de cálculo para a saúde. Isto, e depois eu vou mostrar com mais clareza esse gráfico para vocês, o que isso significa a partir do ano que vem, que aqui também já foi colocado pela doutora Hélida. Então, só para os senhores terem ideia, teve um destaque do PSOL na votação do segundo turno para a gente excluir a base de cálculo. Estava todo mundo tão focado que tinha que ser aprovado o orçamento, que nós só tivemos 44 votos não a essa nova base de cálculo. Porque estava todo mundo só pensando. Então, a gente, e quando eu digo a gente, o conjunto dos legisladores, acabam cometendo alguns equívocos, pensando que aquilo vai ajudar. E o que é mais grave, gente, os 4 bilhões de reais que correspondem aos 50% da saúde, estão dentro deste 13,2. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, os 50%,
apresentado das emendas individuais está alocado em ações e serviços públicos de saúde. E qual é a demanda que a gente recebe agora? Deputado, não coloque em investimento, coloque em custeio, para ajudar a pagar as despesas. A gente vai ver no orçamento exatamente o corte do orçamento do MAC, é exatamente ou quase o valor correspondente ao conjunto desses 50% das emendas parlamentares. Com isso, gente, teve mais um ente que faz parte do orçamento da saúde, o legislativo. Se as emendas parlamentares fazem parte da base de cálculo, parte do orçamento está entrando, os 4 bilhões estão entrando ali. Mas o que é pior? A saúde tem uma organização, um planejamento daquilo exatamente que foi colocado aqui, que foi decidido na tripartite, que foi publicado, que foi contratualizado. Eu até complementaria da fala da doutora Hélida. Além de ter passado por todos os trâmites, existe um contrato com uma instituição pública ou um prestador de serviço. Se é pública, sai do teu para o teu, né? O município, se aquela unidade for, aquele serviço for dele, ele vai bancar dentro do seu orçamento, mas se for conveniado, ele contratualizou, ele fez um termo de compromisso com aquele que ia prestar o serviço, que está prestando o serviço e recebendo. Quando a gente aceita os 50%, deputada, dentro do cálculo geral para gastos com ações e serviços de saúde, nós estamos permitindo que o legislador, além de fazer parte, diga qual é o programa que tem que ser. Mas quem é que tem que fazer as políticas públicas de saúde? Não é o legislador. Mas ele pode interferir, sim. Por isso que a gente diz, não dá para pensar que esta moda possa percorrer estados e municípios para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores, porque a dificuldade dos gestores será muito maior. Então, não dá para a gente manter isso dentro do orçamento. Opa! Aqui, gente. Para a gente ter um pouquinho da evolução e do que nós estamos falando hoje. A emenda constitucional 86, além de ter incluído as emendas, olha aqui o que ela está fazendo com o nosso orçamento. Se nós estivéssemos ainda sob a égide da Lei 141, para a União, o nosso orçamento seria de, no mínimo, 103 bilhões de reais. Como nós estamos na emenda constitucional 86, que passa a vigorar a partir do exercício de 2016, nós estamos com 100 bilhões, um pouquinho mais, 100 bilhões 200 e alguma coisa. Isso significa que só aqui faltam 3 bilhões e 700. Só aqui. Quando a doutora Hélida colocou do ministro Marcelo Castro, eu tive a oportunidade, por ser relatora da PEC 01, de 2015, de estar com ele no dia da posse. Eu e o deputado Geraldo Rezende, presidente da comissão. E eu fui levar ele algumas preocupações, porque no dia seguinte a gente iria submeter a leitura do relatório, eu não queria ler o relatório sem que ele, o novo ministro que estava acabando de assumir a pasta, tomasse conhecimento. E eu fiz 2 falas a ele. Não vai ter dinheiro para pagar o final deste ano, e o que é pior, não vai ter orçamento e nem dinheiro para pagar os últimos meses do exercício de 2016. Outubro, novembro e dezembro, exatamente no período eleitoral. Aí ele se jogou e disse, não, mas isso não pode ser. Aí eu e o deputado Geraldo Rezende fizemos um desafio a ele. Ministro Marcelo, ele era nosso colega deputado até o dia anterior, e ainda só está no exercício do Ministério, eu disse a ele, o senhor chame seus técnicos, e aí eu dei alguns nomes para ele, né? O Ariovaldo, o senhor chama o Júnior do Fundo Nacional de Saúde, o senhor chama os técnicos da sua casa. Se o que nós estivermos dizendo está equivocado, e o relatório que a gente está lhe entregando está equivocado, a gente precisa saber antes de fazer a leitura do relatório final na comissão especial da PEC 01. No dia seguinte, ele nos chamou com os técnicos na frente dele e ele disse, é verdade. Tanto ele disse é verdade que ele passou a publicizar o que ele vai viver a partir do ano que vem. Mas, e o final deste ano. Mas aí também tem uma preocupação nossa. A lógica de reeditarmos a CPMF está sendo vendida de todas as formas, gente. Está sendo vendida uma cota à parte para estados e municípios.
sem ir para a saúde. E cuidado, prestem atenção nesse movimento, porque o encanto pode levar ao mesmo erro que o conjunto de parlamentares cometeram na aprovação da proposta de emenda constitucional, porque se for para o conjunto geral das despesas, dividindo União, Estados e municípios, as demandas dos senhores vão aumentar e as despesas de saúde vão continuar aumentando, e aí aquilo que pode entrar por uma porta, vamos dizer assim, vai estar saindo pela janela, porque o gasto não vai ter a complementação. Então, essa é uma proposta. A outra, aquela que foi a primeira, que seria para as ações e serviços de saúde, eles já recuaram. Mas poderá vir novamente na forma, se for na forma de acréscimo, vale o debate nacional. Agora, na forma de substituição, não dá nem para a gente sonhar. E quando eu digo na forma do acréscimo, é porque quem é da saúde sabe as dificuldades as dificuldades que quem está na ponta tem para dar conta e responder aquilo que a população pensa da saúde, porque não tem recurso suficiente para ampliar a oferta de serviços. Olha aqui, gente. Este gráfico está mostrando para nós, por exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver de lá, mas aqui, ó. Olha a média e alta complexidade, isso aqui é o nosso orçamento do ano que vem. 39 bilhões em 2014, 41 em 2015, este ano 37. Este ano é o que está lá para ser aprovado. Está lá na Câmara para ser aprovado. Vai ser aprovado pelo Congresso Nacional este orçamento aqui. Quando a gente diz que não vai ter dinheiro, não tem nem dinheiro e nem orçamento para a média e alta complexidade. Eu vou pegar um outro item aqui, ó, que alguns podem dizer, não, Carmen, mas isso aqui não tem importância. Estruturações. Ações 8535, o que significa isso? Que tem um corte de 84,5%. As viaturas do SAMU, as UPAs, provavelmente, ou os parlamentares indicam recursos financeiros para a conclusão das UPAs que estão em andamento, para a compra de equipamentos das UPAs e da rede hospitalar. Este é o orçamento, gente. Nós nem estamos discutindo suplementar isso aqui, porque a nossa expectativa é como nós vamos salvar a média e alta complexidade e como nós vamos salvar a farmácia popular, que está zerada, e a farmácia popular tem ligação direta com o município. Se não tem um medicamento na farmácia popular que eu possa pagar num preço bem módico, vamos dizer assim, eu vou bater onde? Eu vou bater no posto de saúde. E aí, quanto que vai aumentar o gasto nas unidades de saúde? Por quê, gente? Porque a população acostumou. Aquela que sabe do sofrimento da saúde e tem a prescrição médica do seu medicamento continuado, ela vai até a farmácia popular. Se eu posso ir lá pagar um valor que não vai interferir no meu orçamento, por que eu vou até a unidade básica de saúde? Então, o que nós estamos fazendo enquanto parlamentares da Comissão de Seguridade Social e Família? A gente fez uma indicação da comissão para repor 800 milhões de reais aqui na Farmácia Popular do Brasil e estamos discutindo a questão da média e alta complexidade. Alguns estão usando o termo estamos no colapso, e aí vocês podem, no final, vão ver os documentos do Conselho Nacional de Saúde, da Frente Parlamentar da Saúde, e a gente pode pegar dos secretários municipais que têm o mesmo conteúdo, dos secretários estaduais, dos defensores do Sistema Único de Saúde, os grandes defensores. Ou isso aqui é só para a gente fazer aquilo que já estamos fazendo. Aqui não significa ampliar a oferta de serviço. Aqui não significa credenciar nenhum serviço novo de radioterapia, de quimioterapia. É só manter aquilo que está contratualizado e sendo produzido. Por isso que a gente está nesse alerta geral. A proposta do Ministério, que ele já recuou na época do ministro Arthur Quioro, que estourou tão logo o ministro Marcelo Castro tomou posse, era pegar o total das emendas parlamentares
dos 50% que nós devemos indicar para a saúde e jogar tudo no MAC nacional. Não era dizer assim, os parlamentares de Santa Catarina vão recompor o MAC de Santa Catarina para o MAC nacional e aí depois fazer o pagamento como é feito na rotina hoje. Então, a nossa situação ela é complexa em função de que houve aprovação da emenda constitucional, com a crise econômica, a arrecadação, todos nós aqui sabemos, e este é o desenho que a gente está vivendo. O que o Ministério propõe? Que a gente busque na Câmara uma forma de recompor os 5 bilhões e 400 milhões de reais que estão faltando. Também tem uma proposta de emenda da Comissão de Seguridade Social e Família para recompor uma partezinha. A gente não teve coragem de colocar todo, porque senão era complexo demais. E a gente recompor os 800 milhões da farmácia popular. Isso, gente, é o mínimo. Aqui nós não estamos falando dos restos a pagar. Nós não estamos falando do que vai ficar para ser empenhado em janeiro do ano que vem, da produção que deveria ser paga 100% em dezembro. Então, a gente tem alguns caminhos, só que o caminho mais rápido é a gente discutir dentro do orçamento geral. Ontem nós estivemos com o deputado Ricardo Barros, que é o relator geral do orçamento da União, e o João Arruda, que é o setorial da saúde. O deputado João Arruda não sabe de onde tirar, porque se o Ministério cortou no MAC, como nós vimos ali atrás, por que ele cortou no MAC também? Porque é a maior dotação orçamentária. Se ele vai mexer nos outros itens, ele tem um conflito muito maior no debate e não tem valores expressivos no corte. E aí a gente abriu um parênteses pedindo, e agora eu tenho que misturar minha fala de técnica com de política, faz parte do exercício do mandato que a gente está, e a gente perguntou a ele e aos colegas que estavam na Comissão de Seguridade. O orçamento do Bolsa Família são 28 bilhões de reais. Ele está propondo um corte de 10 bilhões de reais. Nós que somos da área da humanas, né, a gente fica com dificuldade para dizer, tira do Bolsa Família e coloca na saúde, porque é que nem na nossa casa, cobertor é curto, como é que você faz? E aí, ele foi muito incisivo na colocação dele de que existe fraude, e fraude precisa ser apurada. Se existe 10 bilhões de reais que estão sendo pagos do Bolsa Família indevidamente, quero fazer um alerta aqui aos senhores prefeitos. A responsabilidade final sobrou para os senhores, tá? E os seus secretários de educação. Porque, segundo o relatório, a frequência é perfeita de todas as pessoas, de todas as famílias que estão no Bolsa Família. E aí começou o debate de quem era a responsabilidade. Não, mas a União repassa. Mas quem executa o programa é o município. Quem cadastra e quem acompanha é o município. Com certeza absoluta, a partir deste levantamento que está sendo apresentado pelo relator geral do orçamento, nós só temos um caminho. É pedir auditorias pontuais, qualificadas, para a gente saber aonde está e por que desses 10 bilhões de reais. E aí, eu cheguei a dizer a seguinte frase: eu não quero que ninguém morra de fome, mas eu não posso aceitar, como representante da saúde, que alguém morra porque um hospital fechou as suas portas, um hospital de referência em urgência e emergência, ou porque nós não vamos ter vacina, ou porque nós não vamos ter o medicamento para fornecer. Eu preciso dizer isso aqui, porque vai ser lá nas matérias dos jornais dos municípios que vai sair que o município, quando ele, que é o contratante, o município não pagou o hospital. O município não pagou o hospital porque não quis ou porque não recebeu. Tem diferença, gente. O Estado, se receber no dia 20, que é a primeira proposta de cronograma, e a gente está brigando para ampliar, se ele receber a produção de novembro, que é paga em dezembro, ou a competência de dezembro que ele recebe, dia 20 de dezembro agora, o que ele vai fazer? A máquina do Estado
vai estar fechada. Todos nós conhecemos o cronograma. Mas se o município receber dia 20, ele vai conseguir repassar? Também não. E aí a unidade hospitalar, a clínica, o laboratório não vão ter o pagamento de dezembro. Porque os senhores não têm caixa, provavelmente, para pagar, para antecipar nenhum pagamento e depois receber. Eu estou dizendo isso aqui porque nós estamos no Tribunal de Contas. E muitas vezes um gestor, gente, tem que fazer uma escolha muito dura. Ele tem que fazer a escolha se ele paga os medicamentos ou se ele vai pagar o combustível da ambulância ou se ele vai pagar a unidade hospitalar que está ameaçando de fechar ou de parar os atendimentos por um período. Então, é muito complexo o dia a dia da saúde e essa complexidade só vem se acentuando efetivamente nos últimos anos. Então, nós estamos, e uma das esperanças, e a gente já diz uma das esperanças para a gente evitar o colapso, essa frase, colapso, não foi dita por nenhum parlamentar, ela passou a ser dita por nós a partir de todas as declarações dos secretários estaduais, secretários municipais. Numa das nossas reuniões, a Maria Regina estava representando o Estado de Santa Catarina, o secretário João Paulo estava representando, desculpa, a Maria Regina, os municípios, e o secretário João Paulo, o nosso Estado. Então, é, sim, a emenda constitucional 01. Só que até lá, porque nós sabemos que ela precisa passar na Câmara com 308 votos, 2 turnos na Câmara e para o Senado 2 turnos, então, para o orçamento de 2016, esqueçam a emenda constitucional 01, temos que trabalhar para que a gente possa tê-la a partir de 2017. Está aqui os valores, mais uma vez, reforçando que pode ser que a gente aprove orçamento sem isso. Pode ser que, de tanto nós estarmos falando na casa, a gente consiga esses valores, em especial para a média e alta farmácia popular e, pelo menos, parte das emendas parlamentares, porque, senão, o estouro é maior. Tá? É maior porque, se eu indiquei para compra de um equipamento para o câncer, não vai estar lá na média complexidade para pagar o custeio. O Movimento Saúde Mais 10, eu vou passar muito rápido em função do horário, mas a gente teve mais de 2 milhões de assinaturas e ele pedia 10% da receita corrente bruta, que é o que a gente pedia na regulamentação da emenda 29. E esta PEC 01, o deputado Macris tem feito a seguinte fala, que ele é o autor da PEC 01 de 2015. Ele só foi o instrumento que buscou recuperar o equívoco da emenda constitucional 86 e recuperar aquilo que é o desejo da grande maioria da população através deste projeto de iniciativa popular. A proposta é a gente partir, no primeiro ano da aprovação, 15 e chegar a 18,7. Rapidamente foi instalada a comissão especial e o relatório dela, após várias audiências públicas, também já está aprovado. E este relatório foi aprovado pela construção coletiva, gente. Esse relatório não é da Carmen, que eu fui a relatora dessa PEC. Esse relatório é do conjunto da sociedade, dos prestadores de serviço, de todos aqueles que contribuíram. Por quê? Porque chegou muito antes do que nós, isto na Câmara Federal. E o que está trazendo de novidade? Para a gente ter os 10% da receita corrente bruta, nós precisamos avançar de 15 para 19,4. Aí alguém vai dizer, mas é muito. Então, a gente acrescentou um ano, em vez de ser 5. A PEC 01 vai estar propondo 6 anos. Aqui, gente, houve inclusive um debate, eu preciso deixar claro, porque eu recebi uma ligação ontem em Brasília, me questionando a questão dos hospitais universitários. Hoje, na forma com que está a emenda 86, os hospitais universitários e as unidades de saúde do sistema penitenciário, como eles não pertencem para nós da saúde como estrutura, os parlamentares, nós parlamentares, não podemos indicar emenda
parlamentar para hospitais universitários públicos e nem para a melhoria das estruturas de saúde dos hospitais de custódia e dos serviços de saúde no sistema prisional. Depois do relatório concluído, veio essa demanda que eu entendi como relatora que deveria acolher, porque nós sabemos a dificuldade dos hospitais universitários, sabemos da importância deles para os serviços de saúde quando contratualizados, que eles vão muito além da questão da formação de recursos humanos na área da saúde, eles fazem assistência para a população. Então, a gente incluiu, na proposta, a questão dos hospitais universitários e quem vai para o sistema penitenciário. Então, a demanda não é nem referenciada, né? Só tem aquela porta de entrada. A outra proposta que nós colocamos neste relatório final é que as emendas não façam parte do piso da saúde. A gente manteve a obrigatoriedade. Tinha um conjunto de parlamentares que diziam, tira, porque por que a gente tem que mandar 50% para a saúde? Nós, como defensores da saúde, não poderíamos dizer que a gente não precisa de mais dinheiro, mesmo aumentando o piso constitucional para a saúde com aprovação. Então, a gente manteve a obrigatoriedade dos 50% ser para a saúde, mas que isso não faça parte da base de cálculo, para que a gente não desorganize as ações e serviços de saúde. E colocamos na emenda constitucional também a regra tão bem falada aqui pela doutora Hélida, que é a questão do retrocesso. Que se, porventura, a arrecadação no exercício seguinte for menor, tem que se usar a base de cálculo do exercício anterior, porque você não reduz o procedimento depois de contratualizado. Você aumenta a demanda. Reduzir demanda, gente, é muito complexo, para não dizer praticamente impossível. Olha aqui, gente. Prestem atenção aqui, ó. Nós já gastamos 14,1 na saúde. Nós vamos começar com 13,2 o ano que vem. Impossível. A proposta, então, é essa. Nós iniciarmos, a partir da aprovação, com 15, e aqui eu já quero dizer para vocês que eu já abri para o governo, que, se for necessário, a gente discute, porque eles podem dizer, não, mas 13 bilhões no primeiro ano é muito. Conselho Nacional, nós estamos falando aí de 7, 8 bilhões para o ano que vem. Tem que refazer um pouco esse cálculo? Não tem problema, a gente refaz esse cálculo inicial. Mas a gente defende que seja 19,4. E estamos chamando esta proposta de emenda constitucional, além de ser uma proposta do coletivo, é uma proposta para salvar vidas, porque você pode ser perfeito na gestão. É igualzinho a nossa casa. Sempre a gente tem que melhorar na gestão. Sempre, gente. A gente tem que ter essa máxima. Mas dizer que o problema da saúde é a gestão, não dá. É a gente concordar com aqueles que não querem que o Sistema Único de Saúde avance. A gente pode sempre melhorar na gestão, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer a gestão da saúde. Se a gente conseguir aprovar isso, olha, senhores prefeitos, a gente volta a restabelecer um pouquinho mais a contrapartida da União nos gastos com saúde. Vamos sair do 42 e vamos para 50. Estados de 26 para 23 e municípios 31 para 27. Os senhores poderão me dizer, tu está dizendo com isso que a gente vai reduzir o gasto? Não, gente. Depois que vocês aumentaram a oferta, talvez vocês consigam remanejar um pouco melhor o orçamento, porque a demanda já foi criada. Mas vai aliviar, porque aí vocês conseguem receber aquilo que vocês estão produzindo sem credenciamento. Repito, os tetos financeiros das unidades hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina e do país afora estão estourados. A grande maioria das unidades prestam serviço acima do seu teto. Alguns estão conseguindo barrar na porta de entrada. Esse barrar na porta de entrada está fazendo com que a fila de espera aumente. Está levando o usuário do Sistema Único de Saúde à insatisfação. E, para encerrar, mostrar 2 documentos, gente. Esse aqui é do Conselho Nacional de Saúde, que reforça tudo aquilo que foi dito na fala anterior, dos recursos financeiros que estão faltando, desde os restos a pagar até o mês de dezembro e o ano que vem,
que é da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Se nós acreditamos no controle social, os dados do Conselho não são muito diferentes dos demais dados. E aqui é um documento, ontem entregue pela nossa frente parlamentar, o nosso ex-colega secretário de Estado, hoje deputado Osmar Terra, que já era na época, né, conselheiro Dado. O deputado Osmar Terra preside essa frente, eu sou vice-presidente, aonde a gente está mostrando a situação grave com que está a saúde. Associado a tudo isso, gente, a gente está vivendo uma epidemia, que é a epidemia das crianças que estão nascendo com microcefalia. Isto, gente, é muito mais complexo do que aquilo que nós vivemos em Santa Catarina, da influenza H1N1, que atingiu o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nós não sabíamos o que fazer. Lembram? Era novo, fecha a escola, não fecha a escola, medicamentos só com prescrição e quase que tinha uma chave, para não dizer que tinha uma chave, para a gente poder entregar o medicamento para os casos suspeitos, porque a quantidade que a gente tinha era pequena. Aqui, a gente está discutindo que as gestantes têm que colocar manga comprida, calça comprida, usar protetor, lá em cima, neste período do ano, com este calor. Mas daí a gente está tendo a coragem de discutir também. Nós temos que orientar as mulheres em idade fértil a não engravidar nesse período, se ela está pensando numa gravidez programada. Nós estamos tratando de uma coisa que, se continuar avançando, a gente poderá ter até o final do ano, e são dados de estatística, provavelmente 10 mil crianças com microcefalia. Aí eu pergunto, esta criança, ela está nascendo com algumas sequelas severas, motoras e intelectuais. E aí, a equipe de saúde vai ter que estar preparada, porque esta criança vai precisar ser acompanhada. As estruturas nossas vão ter que estar com profissionais especialistas para fazer toda a estimulação precoce. Com este orçamento, nós fizemos um apelo ontem, conselheiro Dado, ao governo federal que edite uma medida provisória. Medida provisória não é só do mal. Nós que vivemos a nossa enchente de 2008 sabemos da importância que foi uma medida provisória repassando recursos fundo a fundo para a saúde. Se não tivesse vindo por forma de medida provisória, nós não teríamos conseguido reconstruir as unidades de saúde atingidas e dar assistência à população naquele momento. E aqui nós precisamos de uma medida provisória para socorrer uma situação de hoje, mas que ela vai ser de longo prazo, se nós não avançarmos nas políticas. E com esse orçamento eu queria fazer, e para encerrar eu queria fazer um apelo. Que a gente, gestores, prestadores de serviço, secretários, prefeitos, governadores, que a gente tenha o mesmo olhar. Se saúde é prioridade, ela não pode ser prioridade apenas no nosso período eleitoral. Saúde é despesa, sim, mas é despesa que se transforma em investimento em pessoas e em qualidade de vida. A gente não tem os indicadores de saúde que a gente tem se a gente não tivesse investimento e gasto, porque aqui a grande maioria é despesa de custeio, o gasto se transforma em investimento. Então, gastar na saúde é investir. Agora, todos juntos, a gente vai poder fazer com que a Câmara Federal vote. E aí eu faço esse apelo, porque o conjunto de parlamentares tem que entender a magnitude. E confesso para vocês que a gente já tinha o compromisso do presidente da Casa de pautar, e já tínhamos o requerimento de urgência assinado por todos os líderes de todas as bancadas, mas com o que está acontecendo nas últimas 2 semanas, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não pode trocar nada na casa nesse momento. Não dá para a gente... Eu não me sinto confortável, como relatora, pedir para o presidente que paute e ele me devolver um outro pedido. Eu jamais aceitaria. Então, a gente está tendo um cuidado agora nessas últimas 2 semanas para não correr o risco de insistir demais em aprovar o primeiro turno esse ano, porque já para o ano que vem não vai adiantar. Então, melhor que a gente demore um pouquinho mais, consiga fazer esse trabalho no conjunto dos estados, sensibilizando a sociedade como um todo da importância da aprovação do que era o projeto de lei de iniciativa popular o Saúde Mais 10, com a PEC 01, para que a gente tenha... E também que a gente leve isso para o plenário de uma forma mais tranquila, porque o ambiente das 2 casas
talvez os senhores daqui consigam ter uma dimensão até maior do que a da gente que está lá dentro durante as reuniões. Muito obrigada.